Então, vamos lá, começando mais uma aula pela Escola do Legislativo. Graças a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Então, pessoal, hoje nós vamos falar de análise combinatória. Em raciocínio lógico, é o assunto que mais cai. Tá? Dentro de raciocínio lógico, o que mais cai é combinatória. Depois, probabilidade. Depois, o ou lá, as tabelas verdades, consecutivas, as preposições. Mas nós vamos começar o assunto que mais cai, principalmente no Tocantins. Tá? Aqui é que cai mesmo, não cai, despenca. Tá bom? Então, pessoal, vamos entender bem isso aqui, os princípios que tem. Olha lá. Área da matemática que tem seu foco nas resoluções dos problemas de contagem. Então, análise combinatória tem o foco nos problemas de contagem. E aí nós temos dois tipos de problema, pessoal. Dois tipos para a gente analisar aqui, tá? Nós temos que vai ser o princípio aditivo e nós temos o princípio multiplicativo, tá? Princípio aditivo, princípio multiplicativo. Pessoal, o aditivo, eles não cobram. O aditivo, eles não cobram. Eles cobram o princípio multiplicativo. Por que que eles não cobram? Porque somar, eles acreditam que você já sabe. Né? Tipo assim, você tem 2 calças, 3 camisas, você tem quantas peças de roupa? 2 calças, 3 camisas, eu tenho 5 peças de roupa. Ele não vai te perguntar isso. Mas se você tem 2 calças e 3 camisas, você tem quantas possibilidades diferentes de se vestir? É isso que ele quer saber. Então, nós vamos ter o foco no que ele quer saber, no princípio multiplicativo. Você tem 3 tipos de calçado, você tem 4 tipos de calças, você tem 5 tipos de camisa. De quantas formas diferentes você pode se vestir, combinando lá o seu calçado, a sua calça e a sua camisa. Tá? Então, é isso que ele quer saber, o princípio multiplicativo. Ok? Simples mesmo. Então, vamos. Aí, o que a gente tem? São muitas situações do nosso dia a dia que precisamos efetuar contagens. Às vezes, tá, a gente tem que essas contagens podem ser feitas de forma direta. Quer ver? De forma direta. Tem quantos alunos aqui que vêm de... Pode ser que ainda está chegando, quem venha. Que venha de Taquarussu assistir essa aula. Tem algum aluno aqui que vem de Taquarussu? Tem quantos alunos aqui que vêm... Fala um setor aqui. Setor... Tem quantos alunos que vêm aqui do Aureni 1 assistir essa aula? 1. Pronto. Isso aqui é um princípio que eu posso fazer. Tá? Então, ali ele está dizendo, eu posso fazer de forma direta, por ser um número pequeno. Mas tem outros que é impossível fazer de forma direta. Tá? Então, por exemplo, se eu for contar as placas de um carro, se eu for falar as possibilidades de jogos da Mega Sena, então é impossível você fazer de forma direta. Então, por isso que nós temos a possibilidade da análise combinatória dos princípios multiplicativos para nos auxiliar. Tá bom? Vamos lá. Pronto. Exemplo, o diretor do departamento de trânsito de um país deseja saber o tamanho da frota, a qual pode ser identificada por um sistema de placas que tenha 3 letras e 4 algarismos. Era assim, né? 3 letras e 4 algarismos. Agora mudou, né? Então, assim, vai chegar uma hora que ele ia ter placa repetida, então ele aumentou isso aí para ter mais possibilidades. E para isso que a gente vai estudar análise combinatória. Tranquilinho? Fácil? Vamos lá. Isso aí é só para a gente ir dando a introdução dentro do conteúdo, tá bom? Pronto. Se você vai jogar na Mega Sena, por exemplo, é o princípio multiplicativo, tá bom? Eu coloquei lá, você está interessado em jogar na loteria e quer saber qual a sua chance de ganhar apenas um jogo em 6 dezenas?
Eu tenho um primo lá em Goiânia, para ser mais exato, lá em Aparecida de Goiânia, ele fechou todas as possibilidades que tem de uma pessoa acertar na Mega Sena, todas. Ele tem isso anotado lá num caderno dele. Tem muitos anos atrás, eu fui lá visitá-lo, aí ele falou lá, primo, eu fechei todas as possibilidades e tal. Eu peguei meu pai, minha mãe, eu estava ali, e falei assim, faz 10 jogos das combinações mais difíceis possíveis. Meu pai fez 10, minha mãe fez 10, eu fiz 10. Peguei aqueles 30 jogos, falei, mostra que esses 30 jogos estão aí dentro do teu caderno. Aí ele pegou os nossos 30 jogos e mostrou que os 30 jogos estavam ali. Então, por amostragem, eu acreditei que ele realmente tem todas as possibilidades ali. E por que ele não ganha, professor? Porque ele não tem dinheiro para jogar aquele tanto de número. Né? Então, a possibilidade é tamanha que ele só ganharia se der sorte de ser uma Mega Sena acumulada ou uma Mega Sena de final de ano, e ele jogar e ter a sorte de ganhar sozinho. Né? Ué, professor, mas não tem gente que ganha aí? Tem. Teve uma situação que passou uma época no Fantástico aí, que uma mesma pessoa já tinha ganhado umas 8 vezes na Mega Sena. Tem. Agora, né? Agora, meu irmão, se o cara tem dinheiro para jogar esse tanto de valor 8 vezes, por que que joga? Para quê? Por que que ele quer perder dinheiro? Aí você cria a sua definição, que essa não é matemática. Né? Então, ele tem o porquê que ele está jogando mais do que o que vai ganhar. Certo? Então, olha lá. Fogoió, ao escrever-se um curso de preparação, aí ele fala assim, para executivo de uma empresa, foi informado que deveria aprender 2 idiomas. Olha aí. Aqui a gente já vai começar a entender aonde a análise combinatória vai nos ajudar. Fogoió, ao inscrever-se em um curso de preparação para executivo de uma grande empresa, foi informado que deveria aprender 2 idiomas. Um deles teria que ser escolhido dos idiomas europeus, formado pelas opções de inglês, inglês, francês e alemão. Vou deixar aqui mais perto para a mesinha não ficar tão longe. Inglês, francês e alemão. Pronto. Aí, o outro teria que ser escolhido entre mandarim e hindi. Pronto. Aí, quantas são a escolha que Fogoió poderá fazer? E aí? Ele disse que o cara, quando ele foi participar lá de um concurso, ele tinha que fazer 2 cursos. 2 idiomas. Um teria que ser escolhido entre as opções de inglês, francês e alemão, e o outro seria do mandarim e hindi. Quantas são as escolhas que ele poderá fazer? E aí, quantas? 5? 6, não é isso? Lembra que o princípio é multiplicativo. Ele tem 3 possibilidades aqui e 2 aqui. Então, nós temos aqui 3 vezes 2, que dá 6. Então, ele teria aqui 6 possibilidades. Professor, como que eu posso provar isso? Eu posso mostrar, porque é pequenininha, dá para fazer. Mas eu preciso que você entenda que é o princípio multiplicativo. Mas como é pequenininha, suponha que ele teria aqui, para cá ele teria qualquer um desses, inglês, francês e alemão. Então, ele poderia ter inglês e mandarim, ou inglês e hindi. Pronto. Tá? Ou ele teria francês e mandarim, francês e hindi. Ou ele teria alemão e mandarim e hindi. Então, então ele teria essas possibilidades. Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? 6 possibilidades disso aí acontecer. Correto, gente? Então, bem fácil, tranquilo. Alguma dúvida até aí? Então, aí eu coloquei, se um evento é composto de 2 estágios sucessivos e independentes, e de maneira que o número de possibilidade do primeiro é M e do segundo é N, então o número de possibilidade do evento ocorrer é M vezes N. O que é que eu quero dizer?
princípio multiplicativo, tá? Princípio multiplicativo. Ó, no caso de o número de modos de se tornar a segunda decisão depender da primeira decisão, nós não vamos utilizar esse princípio. Como assim? Quase você pisa aí. Ó, como assim, gente? Presta atenção. Suponha aqui que você tenha uma caixa. E nessa caixa tenha bolas. Né? Aí tem bolinha azul, preta e amarela. Aí tem tantas bolinhas azuis, tantas pretas e tantas amarelas. Aí você enfiou a mão em uma caixa e tirou uma bola. Aí depois, existe dois tipos de raciocínio. Você tirar a segunda bola quando você volta à primeira, ou quando você tira a segunda bola, não voltando à primeira. Nós vamos ver esses dois tipos de raciocínio. Tipo assim, você tirou uma bola azul. Olhou, beleza, foi lá e colocou a bola azul lá dentro. Por exemplo, agora eu quero que a gente comece a fazer. Olha aqui para mim, por favor, e vamos começar a fazer. Aí em casa também, a galera que está assistindo aí, o pessoal que mandou mensagem, tá, pela aula de ontem, muito obrigado. Olha aí, utilizando os dígitos 1, 2, 3, 4 e 5, 6, quantos são os números naturais de 3 algarismos distintos que pode formar? Vai, faz aí a primeira. Quero ver como vai sair. 120, alguém dá mais? 240, 120. Eu garanto que vocês vão sair daqui batendo o olho nesse tipo de questão e resolvendo até de cabeça. Hoje, não é amanhã não, hoje. Eu só quero que façam. Quanto? 60? 63. Pessoal, então vamos prestar atenção aqui, por favor. Aqui nós temos algumas palavras-chave, tá? E como é a primeira, eu vou chamar bem atenção para essas palavras-chave. Então presta atenção. Ele vai dizer lá para a gente que, utilizando os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, quantos são os números naturais de 3 algarismos? Ó, 3, tá? 3 algarismos distintos. Tá? Distintos que podemos formar. Ó, 328. Então, grave essa palavra aí, distintos. Então, ele diz, quantos são os números naturais de 3 algarismos distintos que podemos formar? Pessoal, comigo, o que significa distinto? Diferentes. Beleza, então eu preciso ter algarismos diferentes. E são algarismos de quantos dígitos? 3. Então eu vou vir aqui, ó, e abrir 3 tracinhos aqui. Se não entender, por favor, vai me perguntar. Ó, 1, 2, 3. São 3 tracinhos, porque tem 3 dígitos, correto? Sim ou não? Sim. Agora, olha lá, pessoas. Quantas são as possibilidades para o primeiro dígito? Eu tenho quantos? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, eu tenho 6 possibilidades para o primeiro dígito. Sim ou não? Sim. Agora, ele não diz que são algarismos distintos. Então, eu tiro um deles, qualquer um. Agora, para o segundo, sobrou quantas? 5. Pronto, já usei 2 números, tiro mais um deles, qualquer um. Agora, para o terceiro, 4. Pronto. Então, o princípio é multiplicativo. Eu tenho 6 vezes 5 vezes 4. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. Então, eu tenho 120 possibilidades. Não é fácil? De graça. Beleza? Então, gente, pessoal de casa, da TV Assembleia, do YouTube, olha lá, não esqueçam, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho 6 algarismos. Aí eu quero escolher possibilidade de 3 algarismos distintos.
de quantas formas podemos formar, de quantas possibilidades podemos formar. Opa, 3 algarismos distintos, eu abro 3 tracinhos. Então, para o primeiro algarismo, eu tenho 6 possibilidades. Como é distinto, para o segundo, 5. Como é distinto, para o terceiro, 4. Princípio multiplicativo, 6 vezes 5 vezes 4, 120. Qualquer um, é possibilidades. É como se você falasse que você tem 6 camisas Hering, olha eu fazendo propaganda, 6 camisetas Hering de 6 cores diferentes, cada uma de uma cor. 6 camisas Hering, cada uma de uma cor. De quantas formas diferentes você pode se vestir? Então hoje você escolheu a vermelha. Amanhã pode ser a azul, a branca, a preta, a amarela. São possibilidades, tá? Teve um tempo, para vocês entenderem como isso funciona, teve um tempo que eu era mais fofo, né? Eu era assim, teve uma época que eu perdi 60 quilos. Dessa vez eu perdi 10, mas eu tive uma época que eu já perdi 60 quilos. Então eu, com a minha visão assim, de um rapaz que precisava manter os lipídios, né, eu vi uma propaganda aqui em Palmas, e diga de passagem, o erro foi meu, não é do estabelecimento comercial, se tiver alguém aqui que é parente, tá? O erro foi meu, e não do estabelecimento comercial. Eles falaram assim, ó, venha se alimentar de mais de 300 formas diferentes, vamos supor hoje por R$ 25,99. Né? Venha se alimentar de mais de 300 formas diferentes por R$ 25,99. Eu, com minha cabeça de fofinho, eu já enxerguei 300 tipos de comida. Falei, meu Deus do céu, vou me acabar. Né? Mas ele não disse que tinha 300 tipos de comida. Ele disse que tinha 300 formas diferentes de se alimentar. Então, se você chegasse lá, tivesse, por exemplo, 5 tipos de carne, 4 tipos de salada e 5 tipos de sobremesa, por exemplo. 5 tipos de carne, 4 de salada e 5 de sobremesa. Então, 5 vezes 4, 20, vezes 5, 100. Já deu 100 formas. Se ele botasse ali que ele tinha 3 massas, tipo de massa, já deu 300. Cheguei lá, estava tudo numa mesinha assim. Eu olhei e falei, 300 formas? Aí, quando eu vi aquilo, falei, realmente, o cara está certo, eu é que estou errado. Ele não me disse que tinha 300 tipos de comida. Ele disse que tinha 300 formas diferentes de você se servir por R$ 25,99 o quilo. Ele estava certo. Então, são possibilidades. Não tem essa cabeça que eu tive. Não, professor, tem 120, eu quero enxergar os 120. Não, não enxerga não. São possibilidades. Está claro? Fácil? Então, bora. Pronto, olha aí. Ó. Primeira decisão, escolher os algarismos das centenas. Isso aqui vocês lembram, né, gente? Se tem 3 dígitos, então a gente tem centena, dezena, unidade, não é isso? Se for 4 dígitos, milhar, centena, dezena, unidade, correto? Então, a primeira coisa ali é escolher os algarismos das centenas. E nós vimos que nós temos 6 possibilidades para isso. Para escolher os algarismos. Depois, escolheu das dezenas. Depois, escolheu das centenas, dezenas, unidade. Correto? Então, primeiro, a gente tem 6 possibilidades. Depois, escolheu os algarismos da dezena. Então, se já foi 6, agora a gente tem quantas? 5 possibilidades. Depois, escolheu das unidades. Então, a gente tem o quê? Se já escolheu os das centenas, que era 6, os da dezena, que é 5, então o da unidade é 4. Princípio multiplicativo, tá? 6 vezes 5 vezes 4, 120. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Fácil. Pronto, eu estou chamando a atenção para isso, hein? Grave a palavra distinto. Daqui a pouco a gente vai fazer sem ela. Nesse raciocínio lógico é facinho, hein? Uhum. É. De graça. Vamos mais?
Olha lá, observação. Por que nós iniciamos esse problema pelo algarismo da centena? Será que começando pelos algarismos das dezenas ou das unidades, nós teríamos a mesma resposta? Pessoal, nesse caso aí, sim, nesse caso. Mas tome cuidado. Se aparecer o zero sempre é um fator complicador dentro de análise combinatória. Então, bote aí a segunda coisa que eu quero que a gente grave hoje, hein? Vocês aqui, vocês de casa, da TV Assembleia, vocês do YouTube, vocês do Raul Isso Bonito. Olha lá. Primeira coisa que eu falei que eu quero que vocês gravem é observar o texto, se aparece a palavra distinto ou não. Beleza? Primeira coisa. Segunda coisa, sempre vamos começar pela restrição. O que é a restrição? A exigência do problema. Nós sempre vamos ter que ir pela exigência do problema. Então, nós já temos duas coisas para a aula de hoje. Observar o texto, se ele traz distintos, e que eu sempre vou começar pela restrição, pela exigência. Nós vamos fazer pelo menos 10 hoje observando isso. Tá bom? Então, vamos. Bom, ele diz, no sistema de numeração decimal, são utilizados os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Pessoal, do 0 ao 9 tem quantos algarismos? 10, por isso que é decimal. Por isso que o nosso sistema é decimal, porque tem 10 algarismos. A partir daí vai só repetindo eles para formar número, tá? Então, olha lá. Determinar quantos são os números naturais de 3 algarismos distintos que podem ser formados nesse sistema. Faz para mim, por favor. Eu confesso que eu vou sofrendo mais do que vocês de estar acabando aqui. Porque isso aqui é bom demais. Eu fico feliz demais em a gente poder ter ofertado isso aqui. Pessoal, daqui a pouco, antes de acabar, e amanhã eu vou dar uma possibilidade diferente. Amanhã, vocês vão vir amanhã e vão convidar os outros. Amanhã, no nosso último dia aqui, vamos lotar esse auditório. Tá? Quanto mais gente tiver aqui, mais chance a gente tem de continuar, né, as coisas. Quantos deu? 648. 648. 720. Quem dá mais? 648, 720. 720 também. 648. Olha lá, gente. Então, observa comigo. Vocês vão marcar a palavra-chave. Na palavra-chave, o que ele está dizendo para a gente? Olha lá, ele tem, ó, no sistema decimal, no sistema de numeração decimal, botar logo aqui no amarelo, que é o que vocês gostaram ontem. Ó, no sistema de numeração decimal, são utilizados os números do 0 ao 9, ou seja, 10 números. Determinar quantos são os números naturais de 3 algarismos distintos. 3 algarismos distintos que podem ser formados. Certo? Ok. Então, vamos pensar comigo. Aí está o nosso sisteminha de numeração decimal. Tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos abrir aqui os 3 tracinhos, tá? Que a gente teria. Olha lá. Eu tenho, pronto. Eu vou perguntar aos senhores, às senhoras, às senhoritas e aos senhoritos. Olha aqui comigo. São quantos números de 0 a 9? Lindo isso. De 0 a 9 eu tenho 10 números. Para escolher o algarismo das centenas, ou seja, o primeiro número. Para escolher o primeiro número, eu tenho quantas possibilidades? Quantas?
Isso. Aqui que eu disse que o zero é um fator complicador. Tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Pessoal, se eu vier bem aqui e escrever um número assim, ó. Pessoal, que número... Ixi, o amarelo ali, naquele branquinho não deu não, né? Ó. Que número é esse? Que número é esse aqui? 15. 15 é um número de 3 dígitos ou de 2? De 3 ou de 2? De 2. Então, eu posso começar com 0? Não. Pessoal, vocês já ouviram aquela expressão que fala bem assim? Rapaz, aquele fulaninho não vale nada. Aquilo é um 0 à esquerda. Isso, aquilo é um 0 à esquerda, aquilo não vale nada. A pessoa está correta. Né? A sua mãe que fala isso, né? Mas não é para você não, que você vale muito. Ô menino valioso. Olha aí. Então, olha aí, gente. Ó, então, pessoal, nós temos 9 possibilidades. Porque eu não posso começar com o... Agora, observa aqui uma coisa. Eu vou pegar aqueles mesmos dígitos. Está ali, ó. O 0, o 1 e o 5. Eu vou fazer bem assim agora. Peguei o mesmo dígito e coloquei aqui, ó. Que número é esse? 105. Agora das centenas? Sim ou não? Então o 0 pode aparecer agora? Que lindo! Então, para o primeiro dígito, eu tenho 9 possibilidades, exceto aqui o 0. Eu quero que entendam bem, hein? Eita, raciocínio lógico de graça. Exceto o 0. Então, é 9 porque é exceto o 0, certo? Agora, para mim escolher a casa aqui das dezenas, vão ser quantas possibilidades? 9, não é isso? Por quê? Porque o 0 volta. Olha lá comigo, então. Eram 10 números. Eu não posso usar os 10 aqui, porque eu não posso usar o 0. Então, eu uso qualquer um deles. Suponha que nós fomos lá e usamos o 2. Ficaria 8, não ficaria? Mas só que o 0 voltou. Então, fica 9. Vocês estão indo bem. 9. E para o terceiro? 8. Beleza. Então, 9 vezes 9 vezes 8, 648. E vocês já começaram a acertar. E isso já é lindo. Ficou dúvida? Tá de boa? Tranquilex? Oi. Vamos lá. Certo. Ó, eu vou colocar os dígitos aqui, para a senhora entender. Eu poderia ter aqui esses números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, para começar, eu poderia escolher qualquer um desses 10 números, mas eu não posso começar com o 0. Então, se eu tirar o 0, sobra quantas possibilidades? 9. Escolhe um qualquer. 7, pronto. Então, eu comecei com 7. Lembra que são possibilidades. A senhora escolheu começar com 7. Tirou o 7 daí, porque são distintos. Beleza? Agora, a senhora tem quantas possibilidades? 9, porque a senhora tirou o 7, mas o 0 voltou. A senhora tirou o 7, mas o 0 veio para o lugar dele. Então, a senhora tem 9 de novo. Tira outro número. 5. E agora a senhora tem quantas possibilidades? 8, porque era 10, a senhora já usou 2, 8 possibilidades. Não é fácil? É de Gracilda. Hã? Ah, não, se não tivesse o 0, era mais fácil. Não, se não tivesse o 0, nós teríamos, se fosse o número de 1 a 9, sem o 0, de 1 a 9, nós teríamos quantas possibilidades para cá? 9. Quantas para cá?
E quantas para cá? Pronto. O fator complicante é o zero. Se ele quiser confundir a tua cabeça, ele vai colocar o zero. Sem o zero é mamão com açúcar. Tá bom? Por isso que se eu estou colocando o zero, porque se você entender com zero, o outro é choca na bucha. Né? Fácil. É de Gracilda. Olha lá. Suponha que começamos essa resolução pela casa das unidades. Olha aí, alemão. Aqui sim, ó, o que você estava falando. Se eu começar pela casa das unidades, teremos assim 10 possibilidades para escolher o dígito. Agora, se eu começar pela casa das unidades, vai dar errado. Tá? Porque eu teria 10 para o último, e se desse 10 eu já escolhesse o zero. Depois eu teria 9, depois eu teria 8. Por isso que eu disse que nós temos duas informações importantes. A primeira é olhar se aparece a palavra distintos. A segunda é ir pela exigência, pela restrição. Então, se o número é das centenas, primeiro começa pela centena, depois vai para dezena, depois que vai para unidade. Se for o número da casa do 1000, então primeiro eu começo pela casa do milhar, depois para centena, depois para dezena, depois para unidade, e assim por diante. Vamos que vamos. Então, isso aí a gente já vou colocar aí, mas já para te provar, ó, ia dar errado. Ia dar 10 por último lá. Né? Se eu começasse pela casa das unidades, eu teria 10 possibilidades, porque o zero pode ser utilizado na unidade. Então, não chegaria com 8, chegaria com 10. Então, estaria errado, tá? Vamos lá agora. Agora vai começar a melhorar. Aí no grupo de vocês, eu coloquei a lista, tá? Eu tinha encaminhado para o professor Johnny ainda pela manhã. Logo às 5 da manhã, quando eu fiz a outra, eu fiz a de vocês. Ele esqueceu de colocar. Aí eu coloquei já quase na hora que eu estava vindo para cá. Olha aí, mas está aí no grupo de vocês. Quantos são os números naturais de 3 algarismos distintos que são divisíveis por 5? Quantos são os números naturais de 3 algarismos distintos que são divisíveis por 5? Quando é que o número é divisível por 5? Pronto, eu não disse que a gente tem que ir para a exigência? A exigência é o número ser divisível por 5. Então, qual é a exigência? O número ser divisível por 5. E quando é que o número é divisível por 5? Ele já disse, quando é terminado em 0 ou 5. Por exemplo, o 10, o 15, o 20, o 25, o 30, o 35. Só que ali são de 3 algarismos, né? Então, isso é de 3 algarismos. E são algarismos distintos. Então, 105... 510, tá? Então, 615, né? 515 não, porque está repetindo 5. Ele disse que tem que ser distintos, correto? Então, a primeira coisa é eu ir lá na exigência. Eu tenho 3 dígitos, os 3 têm que ser distintos, mas eles têm que ser divisíveis por 5. Então, se ele é divisível por 5, ele tem que ser terminado em 0 ou 5. Beleza? Gravaram isso aí? Pessoal da escola também, o pessoal da TV Assembleia também. Olha lá, solução. Divisibilidade por 5. O número é divisível por 5 quando ele é terminado em 0 ou 5. Então, por exemplo, 105, 510. Tudo bem, gente? Sim ou não? Se não entender, vai perguntar. E, professor, a de ontem estava bem mais fácil. Raciocínio lógico te exige um pouquinho mais. É por isso que você vai torcer para cair. Que você está aqui estudando, vai sair na frente dos que não estão. Gente, nós temos que parar da síndrome de que nós não somos capazes. É o contrário. Nós estamos aqui se preparando. Nós estamos nos preparando, né? Deixa eu falar correto. Nós estamos aqui nos preparando. Então, você tem que torcer para o que te exige um grau de dificuldade melhor. Aí tem que entender aqui. Olha lá, então vamos lá. Pessoal, então, vamos calcular as duas possibilidades. Ele tem que terminar em 0 ou ele tem que terminar em 5? 136. 129. Olha lá. Então, olha aqui comigo, por favor. Calculemos inicialmente quantos terminam em 0. Pessoal, se ele vai terminar em 0, ele tem quantas possibilidades de terminar?
Eu vou perguntar de novo. Se ele vai terminar em 0, ele tem quantas possibilidades de terminar? Se ele vai terminar em 0, se ele vai terminar em 0, eu tenho quantas possibilidades de terminar? Tá bom. Se eu falasse bem assim, ó, esquece. Se eu falasse bem assim, o número vai terminar, se eu falasse assim, o número pode terminar em 5, 8 ou 10. Eu tenho quantas possibilidades de terminar? Que lindo, olha. Se ele vai terminar em 5, 8 ou 10, eu tenho quantas possibilidades de terminar? 3. E se eu falar, o número vai terminar em 0, ele tem quantas possibilidades de terminar? 1! Não é só o 0 que eu estou dizendo. 1 é o 0, é uma possibilidade. O número vai terminar em 0. Em 0. Em 0. Eu tenho uma possibilidade de terminar, que é o 0. Agora, se eu falar que o número vai terminar em 0 ou 8, ele tem quantas possibilidades? 2, ou 0 ou 8. Vamos de novo? Olha lá, o número vai terminar em 0. Eu tenho quantas possibilidades de terminar? Isso. O número vai terminar em 0. Eu tenho quantas possibilidades de terminar? Que lindo. Pronto. Mas é fácil. Né? Uma possibilidade, que é o 0. Correto? Agora, ele disse para a gente que são números distintos. Comigo aqui. São números. Isso, vai ficar melhor. Participe que ela fica melhor e vocês entendem. São números distintos. Então, galera, do 0 ao 9, tem quantos números? 10. Beleza. Do 0 ao 9, tem 10 números. Se eu terminei com 0, eu já cortei ele. E professor, e por que agora eu comecei pelo fim? Eu não disse que nós temos que começar pela exigência. Sempre temos que começar pela exigência, pela restrição. E a exigência é terminar com 0. Se é terminar a palavra, terminar. Então eu vou lá no final e começo. Tá? Então olha aí. Beleza. Então, se são 10 números e eu já usei um número aqui que é o 0, sobra quantos para cá? Isso. Quantos para cá? Que lindo. 9. Quantos para cá? Que coisa linda. Então, terminando em 0, eu tenho quantas possibilidades? Não é princípio multiplicativo? Então, terminando em 0, eu tenho 9 vezes 8, 72, vezes 1, 72. Então, terminando com o algarismo 0, eu tenho 72 possibilidades. Agora eu vou para outra. Calma, eu vou para outra. Nós terminamos só em 0. Não pode terminar em 0 ou 5. Então, vamos agora a possibilidade de terminar em 5. Pronto. 72 está ali. Terminado em 5. Eu vou fazer uma pergunta da noite. Fazer a pergunta da noite. Se eu vou terminar com o número 5... Se eu vou terminar com o número 5, eu tenho quantas possibilidades de terminar? Se eu vou terminar com o número 5, eu tenho quantas possibilidades de terminar? Uma, que é o 5. Eu não estou dizendo que eu vou terminar com o 5. Eu vou terminar com o 5. O 5. Eu tenho uma possibilidade de terminar. Pronto. Sim ou não? Agora aqui. Se eu terminei com o número 5, esquece isso aqui, ó. Nós já calculamos esse. Só volta no final. Se eu terminei com o número 5, agora, para começar, eu tenho quantas possibilidades? Quantas? Beleza. Quem disse 8? Por que 8?
Porque eu não posso começar com 0, senão não vai dar número de 3 algarismos. Muito bem, Fogoialzinha. Tá? Então, gente, nós nunca podemos começar com 0. Então, aqui, ó, eu não posso começar com 0. Então, eu já tirei um número que é o 5 e estou tirando o 0. Então, eu tenho agora 8 possibilidades. Muito lindo. E agora, para cá? 8, que é o 0, volta. Pronto. Nossa, agora é barulho. Né? Então, eu tenho lá. Daí eu tenho 8 vezes 8 vezes 8, 60 e 8 vezes 8 vezes 1, 64. Agora, gente, olha aqui comigo. Isso aqui, eu assisti na aula do João Henrique, que ele fez aqui com vocês, enquanto eu escrevi o livro. Eu estava assistindo a aula do João Henrique, já falei isso para vocês. Escrevendo o livro e ouvindo a aula do João Henrique. O cara está falando, é expert, conhece do assunto, e eu estou aprendendo com ele. Né? Oh, cara, pá, que massa! Essa dicasinha eu nunca tinha dito. É boa. Aí o João Henrique fala bem assim, ó. O ou é? Isso. Aí o João Henrique falou assim, ó. O ou é? Soma. Então, vai ser terminados com 0 ou terminados com 5. O ou é? Soma. O ou é? Então, terminados com 0 ou terminados com 5. Se é ou, é soma. Então, eu vou somar 72 mais 64, 136 forma diferente. 136 múltiplos de 5, de 3 algarismos distintos. Vamos mais? Olha lá. Alexandre, olha aí que lindo. Alexandre quer criar uma senha para acessar a sua conta pela internet. Então, Alexandre quer criar uma senha para acessar a sua conta bancária pela internet. Essa senha deve ser formada por 2 letras e 4 dígitos. Pegando esses dados aqui. Então, ele quer acessar lá e a senha deve ser formada por 2 letras e 4 dígitos. 2 letras, 4 dígitos. Beleza? Essas letras são necessariamente vogais. E devem aparecer nas 2 primeiras posições. Para a escolha dos algarismos, exige que eles sejam distintos. E que o último dígito seja par. Quantas senhas diferentes Alexandre pode criar? Olha aqui comigo. Se não entender, vai perguntar. Pessoal, olha aqui uma coisa. Primeira coisa, 2 letras e 4 dígitos. Essas letras são necessariamente vogais. Quantas vogais são? São 5. Gente, aí ele, olha aqui, ó. Olha aqui. Vogais. E deve aparecer nas 2 primeiras posições. Agora comigo. Ele disse em algum momento em que as vogais são distintas? Não, ele disse 2 vogais. Senha, não tem um monte de senha com letra repetida? Né? Então, olha lá. Nas 2 primeiras posições. Então, eu tenho, para a primeira posição, eu tenho 5 possibilidades, que são vogais, 5, A, I, O, U. Para a segunda também eu tenho 5, porque pode repetir. Até aí alguém tem dúvida? Não é fácil? Né? Não deu a entender? Correto. Vamos por dígito. As letras nós já resolvemos. Agora ele está dizendo que ele quer quantas casas por dígitos? 4. 4 dígitos. Ele diz que os dígitos sejam distintos. Então vamos por dígitos. 9, 8, 7, 5. Pronto. Olha aí, o tanto de 0 que a senhora falou aí. Não é fácil? De graça. E professor, por que aqui é 5? Eu fico esperando alguém perguntar.
Ah, quem perguntou? Quem perguntou? Você perguntou? Ok. Ele não diz que... Olha aqui, gente. Ele está dizendo... exige que ele seja distinto, que o último algarismo seja par. Então, se o último é par, ele pode terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. 5 possibilidades de terminar. Eu não tenho que começar pela exigência. A exigência não é ser par, então eu começo pelo fim. Certo? Ó. Aqui eu atendi a exigência. As duas primeiras tinham que ser vogais. Ele não disse que eram distintas. E os 4 últimos têm que ser algarismos distintos, desde que seja terminado com par. Se é terminado com par, eu tenho 0, 2, 4, 6 ou 8. Tá? Então, eu tenho 5 possibilidades de terminar. Tá? Então, se são 10 algarismos, eu utilizei um para terminar, sobrou 9. Agora 8 e agora 7. Não é fácil. Pode até não ser fácil, mas para você é e para o teu concorrente não, que ele não está aqui assistindo. Né? Não, professor, é muito difícil. Para os outros, para você é fácil. Era difícil até 2 minutos atrás. Agora, tira isso da sua cabeça. Você fala, opa, eu entendi. Eu vou fazer mais 3 em casa do mesmo estilo, que é para mim sair na frente do meu concorrente. Não, professor, eu não posso desejar o mal dele, não. Não, não deseja o mal dele, não. Deseja só o seu bem. Deixa ele quietinho lá. Deixa ele se virar. Aí você vai lá e deseja o bem dele. Fala assim, ó, sabe como é que eu consegui minha aprovação? Estudando lá na escola do Legislativo, assistindo às aulas com o professor Raul Bonito. Vai lá. Ele vai lá para te ajudar, ele está lá para te ajudar. Pessoal, hoje eu gravei um vídeo, daqui uns dias vocês vão ver ele, com a menina que, aluna da escola do Legislativo, no pré-vestibular. Ela vinha todo dia de Paraíso assistir a aula aqui à tarde. Ela terminava a aula dela lá, 11h30, pegava o ônibus, ela saía mais cedo, pegava o ônibus para chegar aqui em cima da hora e ir a pé, quando a gente estava ministrando essas aulas lá no auditório da Assembleia, assistia a aula até 6 horas, pegava o ônibus de volta e voltava para Paraíso. Todo dia. Não tem desculpa para você falar que é porque... Não tem. Ó, pessoal, não tem. Não tem. Essa menina, quando eu descobri isso, eu comecei a fazer videozinhos com ela. Ela falava, não, professor. Eu falei, não, você vai passar. Não, mas eu nem sou tão bom. Não importa, você vai passar. Você gerou merecimento. Você vai passar. Você quer o quê, filha? Medicina. Eu falei, vai passar. Não, essa eu gravei ela hoje. A gente tem alguns casos, mas esse eu gravei ela hoje. Essa menina agora ela passou em 2 para medicina. Uma na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Entende? Então é só foco, tá? A partir desse momento, essa questão vai ser difícil para os outros e fácil para vocês. Vamos para frente. Vamos lá. Ó, faça do jeito que você achar mais fácil, né? Tipo assim, ó, 25 vezes 8, 200, 200 vezes 5.000, né? Aí vai vir aqui, ó, 9 vezes 7, 63. 63 vezes 1.000, 63.000. Pronto. Né? Para não ficar quebrando cabeça tendo que digitar. Faz de cabeça, resolveu. Né? Vamos que vamos. Pessoal, eu vou tentar facilitar vocês de forma prática. Eu vou colocar aqui, ó, regra do tracinho. É só chegar e traça. Né? Regra do tracinho. Professor, eu fui pesquisar, não vi isso em livro, não. Não viu, não. Mas você vai ver na hora que eu terminar de escrever meu livro e você baixar ele. Tá? Regra do tracinho. Vamos chegar e traçar. Né? Todo mundo vai traçar, ou ser traçado. Né? Todo mundo. Olha aí.
Começa sempre pela restrição. Sempre. Sempre pela restrição, pela exigência. Vamos usar mais exemplos. Ó, quando for para outro tracinho, considerar que usou um elemento no tracinho anterior. Nós estamos fazendo isso, mas só vamos considerar quando aparecer a palavra distinto, né? Ou seja, diferente. Toda vez que aparecer a palavra distinto, ou seja, diferente, nós vamos diminuir um. Vamos lá. Exemplos. Vocês vão fazer agora. Tenta. Com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, determine quantos números de 3 algarismos podem ser formados. Com os algarismos 2, 3, 4, 5, 6 e 7, determine quantos números de 3 algarismos podem ser formados. Vai, que é fácil. Todos. Todos. Então, gente, a primeira, eu tenho quantas possibilidades? 6. Vou botar os tracinhos lá, para você ver. Então, na primeira, vou colocar aqui os 3 tracinhos. Um, 2, 3 tracinhos. Então, para a primeira, como vocês falaram, nós temos 6 possibilidades. Correto? Para a segunda, 6 de novo, porque ele disse que é distinto. Não, se não é distinto, pode repetir. Cuidado com isso. 6. Para a terceira, 6 de novo, porque ele não disse que é distinto. 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216, vocês acertaram. Tá? Não apareceu a palavra distinto. Então, pode repetir. Correto? Não é fácil? Agora, cuidado, não vai cair na pegadinha. Por isso que eu falo, primeira coisa é ler, ver se aparece a palavra distinto. Segunda, ir na restrição. Tá bom? Se tivesse distintos, seria quantos na primeira casa? 6. Na segunda? E na terceira? Pronto. Não. Só se aparecesse a palavra distintos. Quando aparecer a palavra distinta, é dessa forma. Tá? Vai diminuindo. Vamos mais, para vocês entenderem. Com os números 3, 4, 5, 6 e 7, determine quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados. Agora, todos vão acertar. Tenho certeza disso. Todos. Vai lá, os tracinhos. Pegou a manha, pronto, é isso que eu queria. Ó, então, 1, 2, 3, 4. Beleza. Para o primeiro, nós temos quantas possibilidades? 5. Para o segundo, 4, porque agora apareceu a palavra distintos. Para o terceiro. E para o quarto, pronto. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Eu pergunto, é fácil ou não é? É, porque está tirando. Era 5 números. Tirou 1, ficou 4. Tirou 1, ficou 3. Tirou 1, ficou 2. São distintos. É. Olha aí. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Determine quantos números pares de 3 algarismos distintos podem ser formados. Vamos colocar os tracinhos? Vamos colocar os tracinhos, pai. Então, são quantos dígitos? 3. 1, 2, 3. Correto? Beleza. Quantos números pares de 3 algarismos
distintos. Distintos é uma palavra-chave. Pares, a outra palavra-chave. Correto? Que lindo. Agora, quando é que um número é par? A exigência, lembra que a gente sempre tem que ir na exigência? Então, a exigência é o número ser par. Quando é que o número é par? Cinco? Por exemplo, o 15 é par? Naquele caso ali, né? 2, 4, 6, ok. Pessoal, o número é par quando ele termina com o dígito par. 918.563.714,28. É par? É, terminou com 8. Né? O número é par quando ele termina com o dígito par. Beleza. Então, naquele caso ali, eu tenho quantas possibilidades para terminar? 3. Posso terminar com 6. Posso terminar com 2. Pode terminar com o... Alguém tem dúvida? Pronto. Então, nós temos 3 possibilidades de terminar. Certo? Beleza. Mas eu termino com as 3 ao mesmo tempo? Não. Pessoal, e professor, como é que é isso? É bem assim que isso cai em concurso. Ó, eu chegasse aqui... Vamos pensar. Vamos pensar um pouquinho. Como é que isso cai em concurso? Qual o nome da senhora? Deusa. Carmen. Deusa, Carmen. Alemão. Val. Eliene? Pronto. Eu vou dizer que a Deusa, a Carmen, o alemão, a Deusa, a Carmen, o alemão, a Val e a Eliene resolveram ir fazer uma prova de um concurso lá em Goiânia. Aí, ó, eles viram que tem um concurso muito bom e eles resolveram fazer uma prova de um concurso lá em Goiânia. Aí eles foram e pesquisaram as passagens aéreas. Viram que estava com um preço muito alto. Aí eles viram a possibilidade de ir de ônibus. Aí, quando eles viram as possibilidades de ir de ônibus, eles fizeram o seguinte cálculo. Se nós formos de ônibus e tivermos que alugar carro lá, é mais caro do que se nós alugarmos um carro em Palmas e dividir a despesa. Concurso, ele conta uma história. Né? Aí decidiram dividir a despesa. Então, eles foram e alugaram o carro. De quantas formas diferentes eu posso organizar a Deus, a Carlos, o alemão, a Val e a Eliene dentro do carro, sabendo que 2 deles sabem dirigir? Entendeu? É isso que cai. Em vez de aparecer os numerozinhos, ele conta uma historinha e transforma o número em pessoa. É a mesma coisa. Número 1, 2, 3, 4 e 5. Ah, professor, lá no dia não cai número não, cai pessoa. Meu Deus, chama a pessoa de número. Se tu entendeu com número, chama a pessoa de número. Número 1, 2, 3, 4 e 5. Quantas formas diferentes eu posso organizar 5 pessoas num carro de 5 lugares, sabendo que só 2 deles sabem dirigir? Questão de concurso. De quantas pessoas diferentes eu posso, de quantas formas diferentes eu posso organizar 5 pessoas em um carro de 5 lugares, sabendo que 2 deles sabem dirigir? Olha lá. Qual é a exigência? Eu não tenho que começar por quem sabe dirigir? Se os 2 aqui sabem dirigir, eu não vou colocar ela no volante. A exigência é quem sabe dirigir. Então, eu tenho quantas possibilidades de escolher o motorista? 2 possibilidades.
Duas. Presta atenção. Eu escolhi o motorista. Suponha que 3 deles sabem dirigir. Lá tem quantos algarismos? 6, né? Então vamos pegar mais uma. Qual o nome da senhora? Aldeniza. Pronto. Então agora meu carro tem 6 lugares. Olha aqui os 6 lugares do carro. É o número 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto. Tá? Aí, eu digo que 3 deles sabem dirigir. Então eu tenho quantas possibilidades de escolher o motorista? 3. Agora, dirige os 3 ao mesmo tempo? Não. Ah, mas eu quero ir no colo. Não, aqui não, matemática não tem isso. Tem 3 possibilidades de escolher o motorista. Dirige os 3 ao mesmo tempo? Não. Então, dirige quantos? 1. Então, os outros eu posso organizar do jeito que eu quiser. Então, para organizar a pessoa que vai do lado, eu tenho quantas possibilidades? Se eu tinha aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. Se eu tenho 6 pessoas para colocar num carro de 6 lugares, sabendo que 3 deles sabem dirigir. Eu escolhi o motorista, pronto. Ela vai dirigir. Eu tenho quantas possibilidades para escolher quem vai sentar do lado dela? Quantas? 5, pode ser qualquer um deles. 5. Agora, eu já escolhi 2 pessoas. Agora vamos para o banco de trás. Porque vai sentar aqui atrás do motorista. Eu tenho quantas? E depois para o outro. Depois para o outro. E depois para o outro. Pronto, isso é questão de concurso. Não faz diferença se é número ou pessoa. Entendeu? Não faz diferença. Ah, lá no dia o Raul ficou falando de número, lá caiu, foi pessoa. Me confundi todinho. Bota número na pessoa. Pessoa 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E resolve como se fosse número. Se tu só entende com número. É porque tem gente que fala bem assim, estava muito boa a matemática. Aí botaram letra. Você fala isso até pensando que você já soube matemática algum dia na vida. Para dizer que estava muito boa a matemática. Né? Então, para de inventar desculpa. Beleza? Vamos resolver lá. Ah, que fácil. De graça. De graça. Então, se é par, eu tenho 3 possibilidades de terminar. Vai terminar com 2, com 4 ou com 1. Lindo isso. Agora, eram quantos números? 7. Se eu terminei aqui, eu tenho 3 possibilidades de terminar. Mas termina os 3 ao mesmo tempo? Não, termina com o 1, que é a mesma coisa do cara que está dirigindo. Só dirige 1, só termina 1. Então, se eram, lá, sobra quantos para cá agora? E quantos para cá? Pronto. 6 vezes 5 vezes 3. Ah, de rombo. Olha lá, pronto. Meu Deus, professor, tão fácil. Professor, aquele dia eu assisti aquela aula, ela me causou muita confusão, mas no dia que eu assisti ela de novo, lá no YouTube, ela clareou. Aí eu comecei a entender, aí eu assisti ela de novo. Não é que é fácil mesmo? Beleza, você gerou merecimento. Ah não, professor, naquele dia eu não entendi nada, nunca mais eu quero ver aquela aula. Beleza, você vai continuar sem entender nada. A escolha é sua. Eu não sou capaz, eu já disse ontem, eu posso até facilitar a tua compreensão, o teu aprendizado é você. Se dependesse de mim, eu juro que eu abria assim, toma, é teu. É? Vamos mais. Olha aí. Com os algarismos, 1, 2, 3, 4, 5 e 9. Determine quantos números pares de 4 algarismos distintos podem ser formados. Do mesmo jeitinho, só mudei os números para ver se vocês acertam. Ah! Fácil. Cento e vinte, 120, 120, 120, 120, maravilha. Aí atrás, 120, beleza.
Lindo isso. Então, olha lá. Ele disse para a gente, com os algarismos 3, 4, 5, 6 e 7, determine quantos números... Não? Ah, tá. Era esse. Beleza, ótimo, obrigado. Olha lá então. Ele diz, com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 9, determine quantos números pares de 4 algarismos distintos podem ser formados. Regra do tracinho, 1, 2, 3, 4. Certo? Sim ou não? Sim. Se ele, quando é que o número é par? Quando ele é terminado com dígito par. Tem quantas possibilidades de terminar? 2, que é o 2 e o 4. Ok. 2 possibilidades de escolher o motorista. Né? 2 possibilidades de terminar. Termina com os 2 ao mesmo tempo? Dirige os 2 ao mesmo tempo? Não. Então, termina com 1. Então, era quantos números aqui? 6. Se usou 1 lá, ficou quantos? E agora? E agora? E vocês já acertaram. 20, 60, 120. Massa, vocês estão começando a pegar. Então, 2, que é a possibilidade de terminar, ficou 5, 4, 3. Tranquilo, gente? Tem quantos dígitos lá? Se eu treinar quantos? 6, ó. 1, 2, 3, 4, 9. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 9. 6 dígitos. Se o senhor usou um deles para terminar, que foi o 2 ou o 4. Se era 6, ficou quanto? 5. Depois se usou, vai ficar quanto? 4. Depois se usou, vai ficar quanto? 3. Depois se usou, se tiver sequência. Tá bom? Vamos. Olha aí. Agora, olha o 0 aí para te confundir. Mas aí ele não está pedindo par. Está te pedindo ímpar. Se fosse o 0, ia... Né? Se fosse par. Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, determine quantos números ímpares de 4 algarismos distintos, tá? Podem ser formados. 1, 2, 3, 4. Deixa os tracinhos aí. 300, 120, 360, 300, 300, 300, 240. Que lindo! Se não entender, vai perguntar. A primeira coisa, comigo, quando é que o número é ímpar? Quando ele vai ser terminado lá com ímpar. Não é isso? Então, primeira exigência, eu tenho que ir lá no terminal, é a exigência, ó, terminar. Então, se ele vai terminar com número ímpar, eu tenho quantas possibilidades de terminar? 1, 2, 3. Então, eu tenho 3 possibilidades de terminar. Aí eu vou perguntar, tem alguém aqui ainda que não entendeu isso? Não tenha vergonha, seja sem vergonha nesse momento. Não entendeu? Beleza. Então, sempre a senhora vai olhar assim, ei, qual é a exigência da questão? Ele disse para mim que eu tenho que ter ímpares de 4 algarismos. Opa, ele me disse que na hora que eu fui ler, eu tenho que ter 4 algarismos. Ah, se eu tenho que ter 4 algarismos, então eu vou abrir 4 tracinhos. Até aí tudo tranquilo? Eu li a questão e vi que eu tinha que ter 4 algarismos. Então, eu vou abrir 4 tracinhos. Primeira coisa. Ah, agora, ele me disse que os algarismos têm que serem distintos. Opa,
Se os algarismos têm que ser distintos, então eu já sei que de um tracinho para o outro sempre vai diminuir 1. Tranquilo? Vamos para outra informação. Opa, mas ele me disse que o número tem que ser ímpar. Então, se o número é ímpar, ele tem que terminar com o número ímpar. Está vendo tanto de coisa em uma questãozinha? 4 dígitos, distintos, ímpar. Se ele é ímpar, ele tem que terminar com o número ímpar. Bom, se ele vai terminar com o número ímpar, então ele pode terminar com o 1, com o 3 ou com o 5. 1, 3, 5. Tem 3 possibilidades de terminar. Certo? Paramos aí. Alguém não entendeu? Entenderam? Beleza. Agora, olha o probleminha aqui, ó. Olha o probleminha aqui que eu venho falando desde a nossa segunda questão da aula de hoje. Tá vendo que aqui tem o 0? Exceto o 0. Eu não posso começar com o 0. O 0 à esquerda. Exceto o 0. Então, eu tenho 3 possibilidades de terminar. Tira qualquer um deles. Vou tirar esses 5 aqui, ó. Certo? Agora eu teria 1, 2, 3, 4, 5. Seria 5, mas eu posso começar com o 0? Seria 6, né? Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza, seria 6. Mas eu posso começar com 0? Não. Então são quantos? 5. Beleza? Agora volta o 0. Volta. O 0 pode voltar. Volta o 0. Então, se volta o 0, são quantos para cá? 5. Quantos para cá? 25, 100, 300, você acertou. Fatorial. Agora vamos para a segunda parte, gente. E professor, nós não vamos mais falar desse assunto não, é? Vamos toda hora. Para resolver os outros, vocês vão ter que ficar fazendo esses produtozinhos o tempo todo. Fatorial. Pessoal, quem lembra o que é um fatorial? 1. Alguém dá mais? Fatorial. 1. Olha quem disse. Multiplicação. Ei, fatorial é o produto, fatorial é o produto de um número por seus antecessores ou antecedentes, como você preferir. O produto de um número por seus antecessores ou antecedentes até chegar no número 1. Quer ver? Por exemplo, quanto que é 5 fatorial? É 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 120. Quanto é 4 fatorial? É 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quanto que é 3 fatorial? É 3 vezes 2, vezes 1. Quanto que é 2 fatorial? É 2 vezes 1. Quanto que é 1 fatorial? 1. Beleza, que fácil, professor. De graça. O símbolo do fatorial é a exclamação. Agora ficou fácil, acabou a dificuldade. Ó, é a exclamação. Lê-se fatorial de. Então eu tenho, é o produto do próprio número por seus antecessores ou antecedentes até chegar no número 1. Alguém está com essa aulinha aberta aí no grupo? Eu só quero para eu me... Rapidinho. Só quero ver mais ou menos onde é que eu estou da aula. Ok. Tem um bocado de coisinha para a gente brincar ainda. Então, o produto de um número por seus antecessores ou antecedentes até chegar no número 1. Então, por exemplo, 6 fatorial. Se não entender, vai perguntar. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 720. 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Né? 5 vezes 4, 20. 60. 120, vezes 1, 120.
4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 2 fatorial, 2 vezes 1. Aí agora eu tenho com letras. Então, pessoal, o que é o fatorial? É sempre tirar 1. Então, 5 fatorial é 5 vezes 4. Por que é 5 vezes 4? Porque é 5 menos 1 que dá 4. Tá bom? Aí depois, 5, porque, olha aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Se eu tiver lá, eu tenho aqui 5 fatorial. Aí nós falamos que é 5 vezes 5 menos 1, vezes 5 menos 2, vezes 5 menos 3, vezes 5 menos 4. Então, 5 fatorial é igual a 5 vezes... Quanto que é 5 menos 1? Quanto que é 5 menos 2? Quanto que é 5 menos 3? Quanto que é 5 menos 4? Então, entende que eu tiro 1, depois eu tiro 2, depois eu tiro 3, depois eu tiro 4, e assim eu vou. Por que você está falando isso, professor? Porque quando for letras, eu posso generalizar. Se no lugar desses 5 for o n, então eu vou ter n fatorial. É n, não é isso? Vezes n menos 1, ó, eu não estava tirando 1 aqui, ó. Então, n menos 1 vezes quem? N menos 2 vezes quem? N menos 3 vezes quem? N menos n mais 1. Por que n menos n mais 1? Porque quando eu tiro n menos n, eu cancelo, sobra 1. Tem que parar no 1 toda vez. Tá bom? Beleza? Fácil. De graça. Agora, temos ainda que, olha aqui comigo. Pessoal, não existe fatorial de número negativo. Tá? Não existe fatorial de número negativo. E a definição de número fatorial é bem assim, ó, o produto de um número por seus antecessores ou antecedente até chegar a 1. Então, 1 fatorial, 1, já chegou, para. Então, 1 fatorial é igual a 1 por definição. Agora, 0 fatorial, pessoal, olha aqui comigo. Não esqueça isso, isso é pegadinha de concurso. Porque ele não está dizendo que é o produto de um número por seu antecessor até chegar no 1. Ou seja, o produto de um número por seu antecessor, antecedente, até chegar no 1. Então, 1 fatorial é 1, já chegou, para. E quanto é 0 fatorial? Teria que ser o produto de um número por seu antecessor. Quem é o antecessor de 0? Menos 1. O antecessor é o que vem antes, né? Então, quem é o antecessor de 0? Menos 1, é o que ela disse, menos 1. Professor, mas o senhor não disse que não tem fatorial de número negativo? Disse. Então, o fatorial de 0 é inexistente? Não, por isso que é pegadinha. Pessoal, na matemática, existem 3 coisas. Os corolários, os axiomas e os teoremas. Na matemática tem corolário, axioma e teorema. Teorema é tudo que já foi demonstrado dentro da matemática. Tá? Teorema é tudo que já foi demonstrado dentro da matemática. Os corolários e os axiomas ou são verdades aceitas ou estão em pesquisa. Tá bom? Então, esse cara aqui, 0 fatorial, ele é igual a 1. Por convenção. É conveniente aceitar isso. Ninguém nunca demonstrou. Ah, professor, então ficou fácil. No dia que eu estiver respondendo uma questão do concurso, eu falo, é conveniente eu responder. Pronto, não pode botar errado. Não é assim também, não. Se é conveniente de algum lugar. De onde é que eles tiraram que 0 fatorial é igual a 1? Pessoal, eu não disse que fatorial é produto, vocês não responderam aí? Fatorial é produto. Qual é a outra expressão matemática que trabalha com produto, com multiplicação? É a potenciação. Aí lá da potência ele consegue falar isso aí. Quer ver? Isso não cai em concurso, só para efeito de curiosidade de vocês e de quem vai assistir essa aula em casa. Mas quer ver uma coisa? Por exemplo, quanto que é 2 ao cubo? Quanto que é
2 ao cubo. Eu boto mais aqui embaixo, se ele não quer aceitar lá em cima, eu coloco aqui. Pronto. 2 ao cubo é quanto? É 8. Está dizendo que está multiplicando 2 3 vezes. Não é isso? 2 vezes 2 vezes 2? 8. Se eu tiver bem assim, ó, quer ver uma coisa? Quanto que é 8 que divide 8? Pensa que essa pergunta é difícil. Quanto que é 8 que divide 8? 1. Pronto. 8 que divide 8 é 1. Mas se eu tivesse bem assim, ó, 8 que divide 8. Nós não vimos que 2 ao cubo é 8? Então eu posso vir aqui e dizer que é 2 ao cubo dividido por 2 ao cubo. Correto? Quem lembra de potência, divisão de potência da mesma base? Faz o quê? Conserva a base e subtrai os expoentes na divisão. Então ia ficar 2 elevado a 3 menos 3. Que dá 2 elevado a 0. Quer dizer que 8 que divide 8 é 1. E 8 que divide 8 é 2 elevado a 0. É porque 2 elevado a 0 é 1. Está demonstrado. Aí, potenciação. A gente não fala bem assim. Multiplica a base, o número de vezes que o expoente mandar. Não é por isso que nós multiplicamos 3 vezes, porque ele mandou 3 vezes aqui, ó. Se fosse 2 à quinta, ia ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 5 vezes, porque o expoente mandou 5 vezes. E aqui o expoente mandou 0 vezes. O expoente mandou 0 vezes. E nós provamos que dá 1. Então, se lá está mostrando 0 vezes, é conveniente aceitar que é 1. A conveniência é daí. Aí tem muitos matemáticos por aí que falam, eu estou demonstrando. Não, você não está demonstrando. Você está fazendo uma correlação, uma conveniência. Tá bom? Só para efeito de dúvida. Porque depois vai ter isso lá no meu livro, aí vocês vão falar, eu vi isso em outro lugar e não era assim. Então, eu já estou te explicando o porquê que é. Tá bom? Vamos para frente. Olha aí, gente. Nós podemos desenvolver o número fatorial até onde for conveniente. Nós podemos desenvolver o número fatorial até onde for conveniente. Agora, toma cuidado com a tua conveniência para tu não assassinar a matemática. Tá? Olha aí. Como assim? 5 fatorial? É 5 vezes 4 fatorial. Porque às vezes o cara coloca lá para você bem assim, ó. Às vezes o cara chega lá e fala bem assim, quanto é 1000 fatorial dividido por 998 fatorial? Ei, ninguém aqui é maluquete de ir lá, 1000 vezes 999, vezes 998, vezes 997, vezes 996, vezes 995, vezes 994, vezes 993, vezes 992, vezes 991, vezes 990, vezes 989, e tchaca-tchaca. Ninguém é doido de chegar até o 1, não. Então, tu pode desenvolver até onde for conveniente. É conveniente você vir aqui, ó. Então, 1000 vai ficar 1000 fatorial. Nós já vimos que fatorial é o produto do próprio número por seu antecessor. Então, é 1000 vezes quem? 999 vezes quem? 998 fatorial. Porque embaixo está dividido por 998 fatorial. Então, como é produto, eu corto esse com esse. Vai ficar 1000 vezes 999, 999 mil. Pronto, está respondido. Não, não é assim, mas nós vamos usar isso aí para responder arranjo e combinação. Olha lá, 10 fatorial dividido por 8 fatorial. 10 vezes 9 vezes 8 fatorial dividido por 8 fatorial. Corta 8 fatorial com 8 fatorial, fica 10 vezes 9, 90. Outro exemplo, 6 fatorial, olha lá. 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. Pessoal, não existe multiplicação entre eles. Tipo assim, 6 fatorial dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial. 2 fatorial vezes 3 fatorial, 6 fatorial. Não faz isso não. Lembra que aqui tem outros números. Tá? Você vai desenvolver até onde for conveniente. Então é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Dividido por 2 fatorial vezes 3 fatorial.
Como é produto, eu vou lá e corto 3 fatorial com 3 fatorial. Quanto que é 6 vezes 5? 30 vezes 4? 120. 2 fatorial é 2 vezes 1, que dá 2. 120 dividido por 2, 60. Tá bom? Isso aqui eu não vou fazer hoje. Bom, eu vou aqui no que mais cai de todos. De tudo que nós falamos e de tudo que nós vamos falar até amanhã, o que mais cai é isso aqui. Quantos são os anagramas da... Alguém vai fazer a prova da Assembleia aqui? Quantos são os anagramas da palavra Assembleia, que começa por consoante e termina por vogal? Quantos são os anagramas da palavra Tocantins, em que o toque aparece juntas em ordem alfabética? Quantos são os anagramas da palavra Tocantins, em que vogais e consoantes fiquem alternadas? Quantos são os anagramas da palavra Raulim, em que as vogais começam juntas? Quantos são os anagramas da palavra Raulim, que as vogais começam juntas e em ordem alfabética? Quantos são os anagramas da palavra Raulim, que começa por vogal e termina por consoante? Aí daqui eu posso ficar a noite todinha montando exercício de permutações anagrâmicas, que é o que mais cai. Cai o tempo todo. Todas as últimas provas que teve no Tocantins, que envolveu raciocínio lógico, caiu permutação. Todas. Então, nós vamos ter que entender esse negócio. Esse é obrigatório entender. Professor, você começa ele hoje, eu já estou cansado. Não estou preocupado não, você descansa bem aí na tua cadeira, presta atenção aqui, amanhã nem que eu refaço como reforço para você. Tá? Eu preciso que você entenda isso. Se eu tivesse que fazer uma aposta em combinatória, eu faço aqui. Mas, às vezes, a gente erra a aposta, por isso que eu estou ensinando tudo. Mas a aposta é aqui, tá? Permutação. Pessoal, nós temos 2 tipos de permutação. Agora nós estávamos falando de regra de 3 lá. 2 tipos, simples e composta. Permutação, 2 tipos. Ela pode ser simples ou ela pode ser com repetição. Permutação pode ser simples ou ela pode ser com repetição. O que quer dizer repetição? Letras repetidas. Eu posso ir lá e perguntar quantos são os anagramas da palavra amor. Amor não tem nenhuma letra repetida. Então, é uma permutação simples. Tá bom? Agora, eu posso ir lá e falar quantos são os anagramas da palavra Mississippi. Aí é uma permutação com repetição. Tem meio mundo de S e I aí no meio. Correto? Então, o que é uma permutação? A permutação simples. Suponha que tenhamos 4 pessoas. Aqui vai ser bom, porque amanhã, todos vão vir amanhã e vão chamar os outros ainda. Amanhã eu vou poder fazer muito exemplo do carro, porque isso aqui aplica bem. Tá? Olha lá, ó. Isso aqui é a mesma coisa que fatorial, só que agora envolvendo letras. Suponha que tenhamos 4 pessoas. Olha aqui elas. A, B, C e D. Analisamos que o problema é de colocar em uma fila. Então, eu tenho 4 pessoas ou 5 pessoas para eu colocar em uma fila. Algumas das possíveis filas são A, B, C, D, A, B, D, C, B, D, C, A. É como se eu falasse que eu tenho essas 3 pessoas para colocar nessas 3 cadeiras. Eu posso começar com a pessoa A, B, C, ou eu posso começar com a pessoa B, A, C, ou eu posso começar com a pessoa C, B, A, ou eu posso começar com a pessoa C, A, B. São possibilidades, correto? São possibilidades. Então, cada uma delas é obtida por meio de uma permutação simples. Agora, olha aqui comigo, tanto que permutação simples é fácil, para nunca mais vocês errarem isso. Olha comigo. Olha aqui, vocês têm 5 pessoas para colocar em uma fila. De quantas formas diferentes nós podemos organizar essas pessoas? Nunca mais vão errar isso. Vocês têm 5 pessoas
Lá em casa, ó, pensa lá em casa, a galera do YouTube da Escola do Legislativo que vai assistir pela TV Assembleia. E vocês também que vão assistir de novo. Vocês têm 5 pessoas para colocar em uma fila. De quantas formas diferentes você pode fazer isso? 120. Porque é uma permutação simples. Você tem 5 pessoas, quer dizer que são distintos. Você tem 5 pessoas para colocar em uma fila. De quanta forma você pode fazer isso? 5 fatorial. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quer ver? É como se eu falasse aqui, ó. Eu tenho essas 4 pessoas para organizar nessas 4 cadeiras. De quantas formas eu posso fazer isso? Para essa cadeira aqui, ó, eu tenho quantas possibilidades? 4, pode sentar qualquer uma delas. Sentou uma. Para essa aqui eu tenho quantas? 3, sentou 2. Para essa eu tenho quantas? E para essa eu tenho quantas? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 fatorial, 24 possibilidades de organizar essas 4 pessoas nessas 4 cadeiras. Nunca mais erra isso. Porque é tudo concurso fácil de graça. Tá? Se eu falo que são 6 pessoas, eu tenho essas 6 pessoas para organizar nessas 6 cadeiras. De quantas formas eu posso fazer isso? 6 fatorial, 720. Aí eu tenho 7 pessoas para organizar em uma fila. 7 fatorial, 5.040. Tá? Aí eu tenho 8 pessoas. 8 fatorial, 40.320. Amém. É 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Agora tira fila, tira fila, tira fila, bota carro, bota lugar. Você tem 5 pessoas para organizar em um carro, sabendo que as 5 sabem dirigir. De quantos modos diferentes você pode escolher? Para escolher o motorista, você tem quantas opções? 5, não é 5 que sabe dirigir? Olha, eu vou repetir. Você tem 5 pessoas para organizar em um carro de 5 lugares, sabendo que os 5 sabem dirigir. De quantas formas diferentes você pode alocar essas pessoas? Aí você, para escolher um motorista, tem quantas possibilidades? Os 5 não sabem dirigir? Então tem quantas possibilidades para o motorista? 5! Agora dirige os 5 ao mesmo tempo? Por do lado, quantas? Depois, para o primeiro lá de trás. Para o segundo. E para o último. 5 fatorial. 5 pessoas para um carro de 5 lugares, sabendo que os 5 sabem dirigir. 5 fatorial. 120 possibilidades de organizar as pessoas dentro do carro. Aí, a partir daí, nós vamos usar isso com restrição, com exigência. Com restrição, com exigência. Por que exigência? Você tem 5 pessoas para organizar num carro de 5 lugares, sabendo que só 2 deles sabem dirigir. Então você tem quantas possibilidades de escolher o motorista? 2, não é só 2 que sabem dirigir? Sim ou não? Beleza, então um dirige. Sobra quantas para cá? 4. Depois quantas para cá? Depois quantas para cá? Depois quantas para cá? Então, 5 pessoas para organizar num carro de 5 lugares, sabendo que 2 sabem dirigir. Então, é 2 vezes 4 fatorial. 4 fatorial é 24. 24 vezes 2, 48 possibilidades. Não é fácil? Ah, sabendo que 3 deles sabem dirigir. Quantas possibilidades de escolher o motorista? 3. Beleza. Dirige os 3 ao mesmo tempo? Não. Depois, então, quantos para cá? Quantos para cá? São quantas pessoas que dirigem? 3. São quantas pessoas no carro? Quantos vai ficar do lado do motorista? Depois. 3 vezes 4 fatorial. 3 vezes 24, 72. E assim vai. É isso que cai. Se você entender isso, acabou. Ele vai só criando restrições. Tá? Eu estou fazendo essa parte de raciocínio aqui proposital, porque eu vou desenvolver esses cálculos na caneta amanhã. Eu só quero que vocês entendam aqui. Agora, vamos fazer mais uma restrição. Você está indo daqui para Goiânia. Olha comigo. 5 pessoas. Olha comigo. 5 pessoas num carro de 5 lugares. Sabendo que 3 deles sabem dirigir. Mas você resolveu que vai viajar de Palmas a Porangatu,
para lá na barraca do queijo, come um pão de queijo recheado com o que você quiser, linguiça, salame, sei lá, e aí decidiu que vai trocar o motorista. Quantas formas diferentes você pode organizar as pessoas no carro? Lembra que agora eu tenho 2 restrições? 5 pessoas, sabendo que 3 deles sabem dirigir. E 2 deles vão dirigir, porque você vai de Palmas a Porangatu, e de Porangatu troca o motorista e vai para Goiânia. Então, para escolher o primeiro motorista, tu tem quantas possibilidades? 3, não são 3 motoristas? Para escolher o primeiro motorista, você tem quantas possibilidades? 3. Para escolher o segundo? 2. Então, você já escolheu 2 pessoas. Então, agora sobraram 3 fatorial. Beleza? Nós vamos fazer muitas, mas muitas questões dessa manhã. Beleza? Quem não pegou a Constituição, pega ali. Quem quiser calendário, tem ali. Pega lá. Muito obrigado. Até amanhã. TV Assembleia do Tocantins, uma emissora da Rede Legislativa.